tua Bíblia em algum lugar aí de Lucas. Lucas primeiro. Lucas primeiro. E versículo 26. Chegaram? Mas no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Forte isso aqui, né? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Uma das coisas mais interessantes nessa passagem, irmãos, é que a palavra de Deus, quando chegou em Maria, não causou dúvidas. Amém? Nós estamos na série O Poder das Palavras. E quando o anjo liberou sobre Maria essa palavra, não teve dúvidas. Imagina uma coisa, irmãos: uma menina virgem, há 2000 anos atrás, aonde seria um escândalo uma mulher não casada ter uma relação com um homem e ainda se engravidar. Ainda não é correto, mas deixou de ser escândalo há muito tempo, né, irmão? A geração do Brasil, 60% dos filhos são de filhos sem pais, são de mães solteiras. 60% dos nascimentos do Brasil são de mães solteiras. Então já deixou de ser escândalo faz tempo. Mas imagine uma palavra dessa. Maria recebe no Espírito e fala: amém, sou serva do Deus, sou serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Por que que Maria teve a convicção de falar: cumpra em mim a tua palavra? Simplesmente porque quando ela recebeu no Espírito. E quando a gente recebe no Espírito, a gente entende tudo. Ela não temeu o que iam falar ou deixar de falar. Se é do Senhor, eu recebi do Senhor, acabou. O que vai falar o sacerdote? O que vai falar a minha família? Eu recebi. O que vai falar José? Imagina, irmão. Acho que o pior caso é de José.
Se ele não fosse um cara dirigido pelo Espírito Santo, quando Maria falasse para ele, ó, eu estou grávida, ela falasse assim, ó, sai fora. Sai fora. Não, mas é do Espírito Santo. Sai fora com esse papo do Espírito Santo. Hã? Você está vendo como a gente é tão religioso? Se fosse qualquer um de nós, irmão, tivesse noivo com Maria, e Maria chegasse com um papo desse e falasse, ó, sai fora que é 71. É 171. A gente ia falar. Sai fora, Maria, você é 171, você está querendo, você me traiu e está querendo me engambelar com a história do espírito. Então, irmão, entenda as coisas. Ah, mas José quis fugir. Não, José quis fugir para não difamar Maria, era o contrário. E quando o Senhor falou assim, ó, não toques, não temas, pegue ela, porque o que está nela eu que gerei. O Senhor falou com ele. Então, quando Maria recebe no Espírito, ela é engravida, irmão. Ela engravidou naquele exato momento. Naquele exato momento ela engravidou. E naquele exato momento, a palavra do anjo, que era a palavra de Deus, foi implantada no seu ventre. Nós precisamos entender, quando você vai lá para o Evangelho de João, João começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, ou no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No versículo 4, ele fala, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que Maria recebeu ali naquele momento foi a vida de Deus e a luz para os homens. O que Maria recebeu é o que você está recebendo aqui agora, nessa ministração. A vida de Cristo. Porque nós precisamos entender que Cristo não veio para fazer o nome dele, irmão. Jesus não veio aqui para fazer o nome dele como muitos cantores, pastores e pregadores estão com gospel aí estão fazendo. Deus dá para o cara um talento, dá para o cara um dom para ele chegar em algum lugar e conquistar pessoas, o cara começa a se autoglorificar. Cristo não se autoglorificou. Em Hebreus 5 e versículo 5, a gente vê que diz que assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então quem sacrificou foi o Pai, não foi Jesus. E é tão interessante, quando você vai para a palavra, não me lembro aqui agora, a palavra fala que o cordeiro já estava preparado e imolado desde antes da fundação do mundo. O mundo não tinha sido criado e o Senhor já tinha preparado um modelo, já tinha preparado o cordeiro. A gente precisa entender essas coisas. Quando a gente começa a entender o reino, entender as coisas no Espírito, tudo vai prático. Ah, então quer dizer que então Satanás não tem como um embrulho. Não. O Senhor, ele era, ele é e ele sempre será. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Então, antes do homem trocar a glória de Deus, trocar a vida de Deus pelo conhecimento do adâmico herdado na árvore do conhecimento do bem e do mal, o Pai já tinha dado o cordeiro. Amém? Só que nós precisamos ser uma geração que avança para frente do cordeiro, irmãos, porque o cordeiro já nos purificou. Nós precisamos ser a geração que vê o leão. Você está entendendo isso ou não? Porque o cordeiro ele já nos deu. Agora nós somos a geração que olha para o cordeiro. Não, nós olhamos para o leão. Por quê? Porque nós já fomos remidos pelo cordeiro. O cordeiro era a remissão. E uma das maiores revelações que podem e devem tocar a sua vida e chegar à sua vida é você entender que a palavra de Deus que é ministrada, porque o que nós estamos ministrando aqui agora é a palavra de Deus, então nós estamos ministrando Cristo,
Essa palavra, ela tem o mesmo poder de gerar a vida e a luz dentro de você, quanto a palavra que o anjo liberou para Maria. E se você entende isso, você sai do seu âmbito religioso e passa a viver num novo patamar. Quando você entende que a palavra de Deus é a semente, e semente ela é a mesma coisa, no original vem de sêmen, semente, sêmen, que é o esperma que fecunda uma criança, isso é a palavra. Uma semente é um sêmen. Então a palavra que está sendo liberada agora, ela é um sêmen do céu, um sêmen do Espírito que está sendo liberada, a palavra de Deus sobre a sua vida. Se você recebe no Espírito, você tem toda a autoridade de gerar isso em você, e Cristo vai sendo gerado em você como Maria gerou o Filho. E quando a palavra ela vai sendo ministrada em nós, e Cristo vai sendo gerado em nós, não tem como não ter mudanças. Pastor, o que eu preciso fazer para mudar? Nada. Maria não fez nada, ela só falou assim: sou serva do Senhor, então que aconteça assim. Eu creio nessa palavra. O que nós precisamos é estar atentos para não apenas ouvir uma palavra, mas sim escutar essa palavra. Porque ouvir não muda nada, mas escutar vai permitir que a semente da palavra seja fecundada no meu ventre. E quando essa semente é fecundada no meu ventre, é impossível não haver mudanças. Entenda comigo. A religião, ela sempre quer, sempre deseja mudar as pessoas à força. Não existe isso. Nós não conseguimos mudar ninguém à força. As pessoas precisam se render. Então, quando nós falamos que da morte do eu, é a nossa rendição, é quando nós nos rendemos. Quando eu rendo à palavra que está sendo ministrada, mas no Espírito. Porque se Maria tivesse recebido essa palavra religiosamente, ela tinha mandado embora o anjo. Se Maria tivesse recebido essa palavra pela lei da época, ela tinha mandado embora o anjo. Se Maria tivesse recebido essa palavra do anjo, pensando no que a sua família fosse falar dela, ou pensando em que os sacerdotes, os religiosos iriam falar dela, ou o que ia acontecer com ela, ela tinha mandado o anjo embora. Vai embora, não quero saber. Vocês estão compreendendo? Por que o reino choca a religião? Por que o reino choca a religiosidade? Por que o reino choca todo o sistema religioso? Porque o sistema religioso ele só quer entender a palavra na mente. Fruto errado, raiz errada, árvore do conhecimento e não árvore da vida. Então nós precisamos sempre estar preparados para a transição. Para que tudo que está sendo ministrado num ambiente como esse, não seja uma palavra jogada ao vento, irmão. Eu falava com o Max aqui hoje, no começo do culto, como a igreja brasileira, ela se perdeu no meio do caminho. A igreja brasileira se perdeu no meio de toda a história. E eu não digo só a igreja brasileira, mas a igreja brasileira, mas Deus tem levantado um tempo que tem trazido isso de volta. Porque a igreja, por exemplo, se você não tiver um louvor, não é um culto. E se o louvor não tocar na tua alma, também não foi Deus que... E nós aqui, nós estamos vivendo tempos diferentes, porque nós estamos expressando aquilo que nós portamos, a vida do Senhor. E quando a igreja entende isso, que ela precisa expressar isso e ela muda, as coisas mudam. Eu não dependo de uma pessoa, eu sei que eu tenho a vida de Cristo e eu preciso manifestá-la. Quem está entendendo? Então isto, querido, é a maior revelação que você precisa entender. Que a palavra de Deus é a semente que vai transformar a sua vida.
A palavra que é ministrada é a semente que vai gerar mudanças físicas em você. Você recebe no espírito e é transformado também na carne. Mas primeiro é no espírito. E como que você é transformado na carne, irmão? É só depois que você receber no espírito. Ah, mas por que eu não fui transformado? Porque até hoje você ainda não recebeu no espírito. Você está sempre recebendo na carne e tentando domesticar Adão. Eu fui na casa do Arbo esses dias. O Arbo não está aí. E aí o vô dele tem 4 cachorros lá. Acho que é 4 ou 3 cachorros. Quantos que tem lá, Alexandre? 4, né? Tudo na corrente, irmão. E pensa nos cachorros bravos. Eles não mordem ninguém, porque eles estão na corrente. Mas eu falei para o Alexandre, o dia que aquela corrente escapar vai ser um estrago. Por quê? Porque a natureza daquele cachorro é morder. E a gente está com medo, porque eu fico com medo que as correntes são bravas. São bravos. E eles ficam longe do outro, senão eles mordem até entre si. Lá é uma chácara, né? Então. E é isso. Quando a gente recebe a palavra na mente, quando a gente recebe a palavra na mente, a gente está fazendo isso com Adão, colocando uma coleira em Adão e prendendo ele em algum lugar e falando: ó, não vai até ali, porque se você passar dali você peca. Quem está entendendo? Ou se você passar dali, por exemplo, se você é um sanguinário, daquele que briga, xinga todo mundo, aí você põe uma coleira, ó, você não vai brigar com ninguém. Irmão, é só alguém virar as costas, ninguém vê, você vai brigar. Vai brigar por telemarketing, vai brigar com a operadora do telemarketing, vai brigar com alguém que não está vendo. Por quê? Porque isso é uma natureza. E natureza não adianta você prender ela. Natureza, ela tem que ser transformada. E o negócio em Cristo é transformação da sua natureza. Ele vai te dar uma nova natureza. Amém? Para isso você precisa ouvir a palavra. Para isso você precisa entender que a palavra é uma semente. E toda vez que você recebe uma semente, você engravida. Nessa noite você tem que receber assim: eu vou ficar grávido e vou gerar Cristo. E se você está grávido de verdade, as coisas vão ser diferentes na sua vida. E é um processo gradativo. A mulher, quando ela é engravida, ela começa primeiro a ter enjoos. Ninguém sabe que ela está grávida. O corpo tá normal, mas ela começa a ter enjoos. Daqui a pouco a menstruação atrasa. Daqui a pouco começa a ter desejos. Daqui a pouco a barriga começa a crescer. Daqui a pouco começa a andar diferente. Você está entendendo o que eu estou falando para você? É isso que vai acontecer em você. À medida que Cristo for sendo gerado em você, à medida que essa palavra que você vai recebendo, e o embriãozinho, porque quando fecunda é só um óvulo fecundado. Depois de alguns dias é um embriãozinho, de algumas semanas, e vai crescendo, Quem está entendendo comigo aqui? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que ele tome conta de todo o útero, até que carregue uma pessoa. Então há mudanças se a gente entender que a palavra é uma semente. E nós precisamos entender que essa semente, ela não é corruptível, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Como nós te amamos, Senhor. Como a tua glória. Namaste Candalamas. Agora vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero.
amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, ou algumas versões fala incorruptível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, ou viva e que permanece para sempre. Então a semente que está sendo gerada em nós não é uma semente corruptível, é uma semente permanente. Amém? Ela é incorruptível. Sabe o que é incorruptível, irmão? Ela não corrói, ela não se perde. Deixa eu falar para você. Quando essa semente ela é gerada em nós por completo, nunca mais você perde ela. Aí dá até para concordar com Calvino. Vocês conseguem entender isso? Por que alguns se desviam? Porque a semente não foi gerada por completo. É um processo. Não existe uma semente ser gerada de um dia para o outro. Para um neném nascer pelo menos 9 meses, pelo menos. Alguns nascem de 7, mas pelo menos 7. E olha que quando nasce com 7, o que tem que fazer? Tem que pôr na incubadora, senão ele não sobrevive. Então nós precisamos entender isso com muita precisão. A palavra, por isso que ele fala assim: amem sinceramente uns aos outros. Amem sinceramente, porque a palavra que vocês foram gerados, vocês estão sendo de novo gerados. Ele fala assim, vocês foram regenerados. Na João Ferreira de Almeida fala, sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Então ele fala, o que o Senhor fala assim, vocês eram corruptíveis, a semente de Adão era podre, mas agora vocês receberam uma semente incorruptível. Uma semente que vai permitir você andar em lugares que você não conseguia andar. Uma semente que vai te levar a lugares que você nunca conseguiu fazer, que você lutou a vida inteira colocando uma corrente em você e prendendo você. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou brigar com meu irmão. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso de errado. Eu não vou passar um golpe em ninguém. Eu não vou brigar no trânsito a vida inteira. Isso é semente corruptível. Você sabe que é errado e você fica se policiando para não fazer, mas quando você viu, você já fez, porque essa é uma semente corruptível, é a semente herdada pelo DNA de Adão. Mas o que o Senhor fala através de Pedro aqui para nós é que nós recebemos uma semente incorruptível. Nenhuma tentação, nenhum pecado dessa terra pode corromper a semente que está sendo gerada em vocês e em mim, em nós. Você compreende isso? Então é um processo, irmão. E a única coisa que nós precisamos fazer é nos render a isso. É a nossa rendição. Quando nós rendemos, fica mais fácil as coisas. Maria engravidou-se do Messias porque ela recebeu a palavra e falou assim: sou serva do Senhor e seja feito conforme tudo o que o Senhor falou. Quem está entendendo isso? É essa semente que nós estamos falando. Por quê, querido? Xerecandalamas. Abra no Evangelho de João, por favor, querido. Abra sua palavra no Evangelho de João. Lamastoriandalamas. Capítulo 1 de João, versículo 12. Lastoriandalamas. Rocoristecandalamas. Chorocoriandalamas. Toriandalamas.
Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A palavra ministrada aqui vai permitir em você que você receba ela, e se você receber, e é legal que no versículo 11, um pouco antes, fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam. E hoje você está aqui nessa noite, e se você recebe esta palavra, se você entende essa palavra, você vai entender que você tem o poder de ser feito filho de Deus, porque você recebeu a palavra, e a partir do momento que você recebeu a palavra, você começou a gerar o filho. E você vai saber que não foi um ato que foi feito pela carne, e nem pelo sangue, e nem pela vontade da carne. O Filho do Pai, o Filho maduro, Jesus Cristo, não foi gerado pelo ato da vontade da carne. Houve uma concepção carnal, entenda comigo. Não houve um ato de relação entre José e Maria. Vocês conseguem compreender isso? Por quê? Porque isso nos traz, dentro do novo pacto, para nós entendermos que não vai ser nada na carne. Não vai ser o seu pastor que vai te forçar a ser transformado. Não vai ser um livro de regras e não vai ser o estatuto dessa casa que vai te conduzir a andar em lugares mais altos. Tanto é que nessa casa nós nem nos preocupamos com isso. Se você pegar o estatuto para ler, você vai ver que o estatuto dessa casa não fala nada disso. Porque não é isso que vai levar você a lugares mais altos. Não é na carne. Não são ações carnais. Não são modelos de roupa que eu vou colocar aqui e falar assim, agora esse é o modelo de roupa que nós devemos vestir para te levar a um lugar de santidade. Não é um padrão de linguajar que nós falamos, esse é o nosso padrão de linguajar para nos levar a santidade. Não é isso, tudo isso é carne. Tudo isso é Adão. Para que Cristo seja gerado em você, só depende de você receber no Espírito que está sendo ministrado. E nós precisamos entender isso, irmãos. A igreja ela se desviou num tempo que ela acha que um culto, se não tiver um louvor, não é um culto. Mas eu sou muito mais um momento onde tem uma escola, que você aprende e permite que a semente de Cristo seja gerada em você. E a palavra vai entrando em você, e você vai permitindo que a verdade te governe. Mas eu não posso enganar você, vai causar enjoos no começo. No começo causa enjoos, porque é um processo de gestação. Agora a pergunta que eu quero deixar aqui para você, não me responda, eu quero que você responda assim: há quanto tempo você está gerando? Você considera que você está num processo normal ou num processo lento? Alguns animais, eles têm gestação longa. Quanto que é o jegue lá no Nordeste? Quanto que é 11 meses. Isso tem que ser uma preocupação nossa, irmãos. Não é apressar as coisas, é só não abortar o que está sendo gerado. Porque se você não der a luz em 9 meses, você mata o feto, você aborta. Quem está comigo e está entendendo isso? Meg,
Se renda. Se renda. Chegou o tempo de rendermos, irmãos. Chegou o tempo que não são palavras bonitas, cheias de teologias e de filosofias que vão nos fazer manifestar Cristo, mas sim a nossa rendição. E entender que toda palavra liberada nesse ambiente, ela tem um poder de transformação, porque é a semente de Cristo sendo liberada. Não são palavras para agradar pessoas, mas sim para edificar e transformar a sua vida. São palavras que não vão tratar em amassagear a natureza caída, mas vai edificar o espírito e vai matar Adão. E à medida que Adão é morto, o espírito é fortalecido. E aí você começa a andar nesse novo nível, onde a vida que você porta é a vida de Cristo e não importa mais. Você não vai depender mais de uma pessoa, você não vai depender de uma pessoa dizer para você, você pode fazer ou não pode fazer, porque a vida de Deus, a vida do Espírito, a vida do Filho está em você. E aí você começa a honrar por natureza. Você não vai ser obrigado a honrar, você começa a obedecer porque já é a sua natureza obedecer. Você já começa a honrar porque é a sua natureza honrar. Você começa a ser amável porque é a sua natureza ser amável. Você começa a ser compreensível porque a sua natureza é ser compreensível. Você começa a ser maduro porque a sua natureza é ser um filho maduro. Quem está comigo está entendendo? Porque é aquilo que foi gerado. Então existe um processo e é normal. E os irmãos aqui sabem que eu tenho paciência com todo mundo, principalmente os novos. Mas macaco velho, a gente tem que apertar um pouquinho mais. A gente tem que fazer uma cesárea às vezes. Porque está passando o tempo. E nós não podemos perder, porque o Senhor deseja que nós manifestemos a maturidade do Filho. E se nós entendemos isso, querido, que nós somos filhos de Deus. E por que que eu e você somos uma nova criatura? Por que, querido? Querido, eu ouso dizer que você é uma criatura que nunca existiu a partir de Cristo. Quando a palavra do Senhor é gerada, quando Cristo é gerado em você, você se torna uma criatura que nunca existiu. Eu tenho experimentado coisas na minha vida, irmãos, que só a minha família pode dizer para vocês, que são coisas que nunca existiu em mim. E eu às vezes falo, Senhor, é tão gostoso fazer. Mas isso, alguns meses ou anos atrás, eram impossíveis de eu imaginar que eu faria. Irmãos, e eu posso falar para vocês, com toda sinceridade, são os melhores anos que eu tenho vivido em Deus. São os melhores meses que eu tenho vivido. Lugares que o Senhor nos leva para um canto e fala assim, filho, e aí? E nós conseguimos endireitar em lugares, colocar em ordem algumas coisas. Ordem. Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer quando queremos gerar o filho através de uma semente é começar a colocar em ordem aquilo que foi falado. A anotação é o primeiro caminho. A anotação é o primeiro caminho, porque quem anota revê as suas notas. Quem anota coloca em ordem. Então, irmão, quem anota sempre vai conseguir colocar em ordem. Quem anota o que está sendo ministrado sempre vai colocar em ordem. Tem anotações que eu tenho visitado hoje, 5 anos depois, e o Senhor tem falado comigo, e quando eu anotei 5 anos atrás, eu não entendi nada, eu só anotei. Porque não era para aquele tempo, era para ser entendida hoje, porque aí eu tinha coisas que precisavam ser colocadas em ordem. Se você não coloca em ordem algumas coisas, quando você não coloca em ordem, você não consegue
evoluir. Quem está comigo? Cara, se você vai na escola estudar uma matéria, e se você só ouvir o professor e for fazer a prova, você vai se dar mal. O que o aluno faz? Quando ele ouve o professor, ele anota. Você anota os pontos que vai te remeter àquilo que você aprendeu. Então é importante para que Cristo seja gerado em nós. Amém? É muito importante. E para que essa semente, então você é uma nova criatura, porque a semente que está sendo liberada sobre a sua vida é uma semente santa. Diga comigo, semente santa. Você consegue entender nesse nível? A semente que está sendo liberada aqui é uma semente santa, porque é a palavra de Deus, é o próprio Cristo que está sendo liberado. Você está comendo o de Cristo aqui agora. Aqui tem um banquete, tem um pão vivo do céu, o pão vivo que é Cristo, e você está comendo dele aqui agora. E à medida que nós alimentamos dessa dieta, nós somos aquilo que nós comemos. Amém? Você vai numa dieta, no nutricionista fazer uma dieta, ele fala para você, ó, eu vou mudar a sua comida porque você está ruim, porque você está comendo coisa ruim, eu vou colocar coisas boas para você ser uma pessoa saudável. Você está comigo? Você está entendendo? À medida que nós comemos de Cristo, nós somos aquilo que nós comemos. Você transpira o que você come, você espirra o que você come. E não preciso falar as outras coisas. Você tem resistência de acordo com aquilo que você come. Você aguenta caminhar tanto, você aguenta correr, você aguenta pegar peso, tudo conforme você come. Gerar Cristo é isso, comer da palavra de Cristo é isso. Então não pode ser mais um ato por obrigação. É sinceramente em amor. Estar no corpo não é uma coisa por obrigação. Não, eu vou lá porque senão o pastor vai ficar chateado comigo. Esquece isso, você não pode estar aqui. Porque se você vir aqui na igreja porque o pastor vai ficar chateado com você, você vai sentar no banco aí e vai ficar lembrando da novela que você perdeu. Você está entendendo? Ou do jogo que está acontecendo agora lá, você fala, poxa, eu estou aqui, mas eu podia estar assistindo o jogo. Eu estou aqui, mas eu podia estar tomando um açaí. Não é isso. As coisas no reino de Deus é por amor e pela fome que você tem por se alimentar de Cristo. E à medida que nós nos alimentamos de Cristo, nós tornamos o próprio Cristo. E esse é o desejo do Pai. Quando o Pai olha para nós, Ele não quer ver João, Maria, Zezinho, Luquinha, Ele quer ver o filho maduro. Mas se a palavra não é gerada, fica difícil o filho vir. Você está entendendo? Fica difícil dar luz. Tem gente abortando o filho, irmão. Tem abortistas espirituais que estão abortando o filho. O filho está sendo gerado, mas no meio do caminho aborta. Então as coisas do reino não são por obrigação. Por isso que nessa casa, irmão, você nunca vai me ver falando para você assim, por que você não foi no culto? Eu quero ver você. Vocês não vão ver. Porque se as coisas não forem pela verdade do reino, pela verdade do evangelho, irmão, para com essas coisas de religião, chega. Se vocês não forem até Cristo, vocês não podem vir até mim. Eu não quero que as pessoas venham aqui nessa casa por causa do pastor. Eu quero que essas pessoas entendam, desfrutem do que está sendo liberado nessa casa, porque entendem. E o reino de Deus, o mais importante é entender, porque quem entende, desfruta. Quando o Senhor contava aquela parábola que o maligno arrebatava lá das sementes, Ele fala, a pessoa que ouvindo a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata. Então, o mais importante é entender, porque depois que entendeu, nunca mais o maligno arrebata. Melhor do que fazermos campanhas evangelísticas de libertação, de expulsar demônio, é as pessoas entenderem a palavra de Deus, porque depois que entender, nunca mais um demônio entra nela. Quem está entendendo?
Agora, se não entender, nós vamos expulsar o demônio dela aqui, e o demônio vai ficar ali na calçada esperando ela sair, ou nem na calçada, irmão, aqui dentro mesmo ele já entra, ele sai e já entra, porque a pessoa não entendeu. Então, quando nós entendemos o reino, nunca mais o maligno pode arrebatar algo do nosso espírito. E eu creio que essa palavra está tendo uma apoteose para a sua vida aqui hoje. Ó, falei igual os pregadores pentecostais. Apoteose, sai para lá esse negócio. Está tendo um poder na sua vida. A religiosidade querendo ver a religião fora daqui. Amém? Está tendo um poder sobre a sua vida. Um poder sobre a sua vida. Sobrenatural para transformar a sua mente. Porque essa semente é santa. E além de ser santa, ela é espírito e vida. Amém? João 6:63, ele fala para nós que o espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos digo são espírito e vida. O próprio Senhor falando. Então o que Jesus está falando para nós? Na carne nada vai adiantar, porque a carne para nada aproveita. Agora você consegue compreender que ele está falando que não é nada na carne, e ele nos fez habitação desse Espírito? Você, eu e você somos habitação do Espírito, que é luz e vida. Você não acredita nisso? Abra sua Bíblia em Colossenses 3. Oh, Pai. Ah, Senhor, Tua verdade nos governa, Senhor. Larararastei candalamas. Ori candalabastorianda lamas. 3:15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16. E que a palavra de Cristo habite abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Para aqui comigo um pouquinho. Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Sabe o que é abundante? É que não para de crescer. Uma coisa abundante é que não para de crescer. Amém? E com toda a sabedoria. E ela nos ensina, e essa sabedoria vai nos ensinar, vai nos admoestar, ensinar uns aos outros. Como que ensina? À medida que Cristo vai sendo gerado em mim, e você vai vendo a transformação de Cristo em mim, eu não preciso te obrigar, aquilo que Cristo está fazendo em mim te constrange a querer o mesmo. Você está entendendo? É isto. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então a adoração não tem que ser na carne, irmão. Então não adianta nada você talvez cantar um louvor se ele só for da boca para fora. É por isso que quando nós louvamos, manifeste a Cristo, porque tem que ser espiritual. Porque o louvor, por isso que o Senhor fala que o Pai deseja ou espera a hora que manifeste os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Adore em espírito, cântico espiritual, o seu espírito falando com o Pai, e em verdade, que é Cristo. Vocês conseguem compreender? Então tudo que nós fazemos é espiritual, e nós precisamos entender isso.
O nosso espírito tem que conectar. O nosso espírito. Por quê? Porque nós geramos o filho. Você porta o filho. Então você precisa entender que quando você abre a sua boca, quando você abre a sua boca e faz uma confissão e declara algo, você está confessando a palavra, ou seja, você está confessando Cristo, o Verbo, sendo liberado. O que eu estou fazendo aqui agora, nessa noite, eu estou abrindo a minha boca e estou liberando Cristo para vocês. Liberando Cristo. Então, quando nós chegamos num ambiente, e qual seja a condição que esteja aquele ambiente, a nossa palavra tem que ser para liberar Cristo. Amém? Porque você libera. Por quê, querido? Porque palavras cheias de fé promovem a fé dos outros. Palavras cheias de fé promovem a fé dos outros. Salmo 119 e 130 diz que a entrada das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Dá luz e dá entendimento aos simples. As palavras do Pai. Então, quando você chega num ambiente e libera essa palavra, se tiver alguém simples ali, simples não está no sentido de ter poucas coisas, mas simples é aquele que tem um espírito simples, ele vai receber. Ser simples não quer dizer se eu sou pobre ou sou rico. Tem muito pobre que não é simples nem humilde, irmão. Mas quando se encontra uma pessoa simples, sincera. Ah, meu Deus. Deixa eu ver nessa versão aqui como que fala Salmos. Ah, Deus. Salmo 119, abre aí, irmão. Pode abrir no meio da Bíblia, que esse salmo é no meio da Bíblia. Salmo 119 e 130. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Essa versão, nova versão internacional. Então, quando você abre a tua boca para expressar a palavra de Cristo, você está dando o quê? Discernimento, iluminando os inexperientes, abrindo, tirando as pessoas da ignorância. Então nós precisamos entender isso. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos estar nesta palavra. A série O Poder das Palavras. E hoje nós vamos parar por aqui. Ela só pode ter efeito se você entender que você precisa alimentar da palavra e gerar Cristo. E é por isso que ele fala: se tiveres fé como um grão de mostarda, vai dizer para aquele monte: sai daqui e vai para lá. Quando Paulo encontra aquele menino coxo, Paulo chega para ele, e aquele menino olhando para Paulo, Paulo fala: levanta-te. E a palavra de fé de Paulo fez aquele menino levantar e andar. Talvez se fosse qualquer outra pessoa que não portasse Cristo, quando aquele pessoa lá levanta, aquele menino não ia levantar. Você está entendendo? Autoridade. Sabe o que é gerar Cristo? É autoridade. Hoje eu fui levar o meu carro para arrumar lá na cidade. Aí eu saí com o Daniel, fui no Parque Santos Dumont enquanto o carro arrumava lá do seguro, lá trocar a lanterna do carro.
E aí, saiu uma professora do prézinho ali que tem dentro do Parque São João, uma professora sozinha, tinha 29 crianças. E aí o senhor falou assim para mim: acompanha aquela professora. Eu falei: mas acompanhar o quê? Olha o nível de autoridade que ela tem. Irmão, ela falava com as crianças em amor. E as crianças não se dispersavam. Tudo que ela pedia para as crianças fazer, as crianças faziam. Eu falei: senhor, mas por quê? Eu falei assim: a autoridade. Quando você recebe a autoridade governa o ambiente. Agora imagine que nós gerarmos Cristo e recebemos essa autoridade como filhos maduros, em todo ambiente que você vai chegar, onde há crianças, você vai governar. E era impressionante, as crianças andavam e perguntavam para ela, igual criança, levanta, baixa, mas o que ela fazia, as crianças, e a Carol estava comigo, e eu comecei a mostrar lá: Carol, autoridade, ao nível de autoridade. 29 crianças e não tinha nenhuma estagiária com ela. E sabe o que mais que me impressionou? Eu olhei para ela, uma menina desse tamanho assim, devia ter entre 25 e 26 anos, e educando ali, andando, e era só ela que estava fazendo isso. Por que os outros professores não fazem o mesmo que ela faz? Porque não tem autoridade para levá-las, as crianças, num parque, e as crianças não conseguir ser educadas. O senhor falou comigo: por que ela ousou sair com as crianças no meio do Parque Santo Dumont? Aí de tempo em tempo ela falava: senta para a gente contar. E ela ia e contava para todo mundo aí. Aí andava um pouquinho: senta para a gente contar. As crianças sentavam, ela contava: opa, está faltando um, vamos sentar de novo. Agora está certo. Não tinha estagiário, o parque cheio de pessoas e as crianças junto dela. E eu não vi aquela mulher gritar, eu não vi aquela mulher berrar. Aí o senhor falou assim: observe isso aí é a autoridade. Se nós tivermos esse nível de autoridade, irmão, nós não vamos precisar pegar o microfone na rua e ficar berrando, não. Você está entendendo? Porque isso aí, a gente está tanto berrando na rua para ganhar as pessoas para Cristo, mas não temos autoridade nenhuma do que nós estamos fazendo, que nós estamos mais queimando o filme do que fregando o evangelho. Porque o mesmo que está com o microfone na mão lá falando de Cristo, quando aquela pessoa que passa na rua e vê, é o mesmo que engana todo mundo, é o mesmo que dá calote nos outros, é o mesmo que briga. Ali ele está com o microfone, mas quando. Vocês estão entendendo? Mas eu não estou falando mal dele, eu estou falando que não tem Cristo. Pastor, mas como que ele prega, irmãos? Nós podemos pregar sem ter. Qualquer um de vocês aqui tem condições de fazer um resumo. Se eu falar assim, faça um resumo da história de Ayrton Senna. Cada um aqui vai falar assim: foi tricampeão mundial, todo mundo sabe falar, mas ninguém viveu com ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Conhecer a literatura é fácil, mas vai chegar um tempo, querido, não estou falando para você que você deve abandonar a literatura não, mas você tem que ir para ela a partir de Cristo. Porque se você for para ela para obter conhecimento adâmico, o Senhor vai impedir você de ler. Porque esse livro aqui, é um livro de transformação, mas pode ser um livro de maldição. A Bíblia tem matado mais do que o Alcorão. Vocês sabiam disso? A Bíblia tem matado mais do que o Alcorão, porque a Bíblia lida com uma mentalidade errada, lida a partir de Adão, ela serve como manipulação. A Bíblia lida a partir de Adão, a árvore da ciência do bem e do mal, ela vai servir de um livro de regras e manipulação. Agora a Bíblia lida a partir de Cristo, com a interpretação da árvore da vida, com a interpretação do céu, vai gerar filhos maduros, filhos libertos. Não escandalize porque eu falar para você que a Bíblia tem matado mais pessoas do que o Corão. É verdade, irmão. Porque a Bíblia lida. Quantas pessoas leem a Bíblia para arrancar dinheiro, leem a Bíblia para manipular, leem a Bíblia para oprimir pessoas?
E se você for ler o Alcorão ainda vai falar que Jesus era um profeta. Mas se você for buscar os judeus, eles vão falar que Jesus é anátema. Então cuidado quando a gente fala mal, irmão. Só vamos orar para que eles são ignorantes, eles matam em nome de Deus. Mas nós precisamos ter discernimento. Às vezes a igreja cristã odeia tanto, né? Um muçulmano, e ama tanto Israel, mas você chega lá para um judeu, o judeu trata Jesus como lixo. E no Alcorão tem lá Jesus como um profeta. Embora Maomé é maior para eles. Mas nós precisamos entender, irmão. Nós precisamos entender. Não ler a partir de Adão, mas vamos ler a partir de Cristo. Para que Cristo seja gerado. Amém? Fica de pé, querido. Permita que essa palavra seja gerada em você. Que a verdade que foi liberada aqui governe a sua vida. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti. Expressamos Sua luz.